Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E hoje chegamos na segunda-feira, Benítez aí chega ao seu último jogo no domingo. Jorge Salgado brigou tanto para tentar ser o presidente do Vasco e oficialmente, segundo a Justiça, é o presidente do Vasco. Então, Jorge Salgado, corre atrás, filhão. Prazo do Benítez de contrato encerra dia 30. Você tem aí uma semana para tentar fechar Benítez com o Vasco. Não quis tanto, não brigou tanto, não deu esse golpe ridículo nos torcedores, principalmente mais no Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora dá o seu jeito e compra o meio argentino, senão você já vai começar aí o seu possível cargo de presidente muito mal. Então vamos falar sobre isso, vamos, é claro, também falar sobre Levenciano, semana importante aí, Roberto Monteiro e outras pessoas, principalmente torcedores e conselheiros de dentro do Vasco, brigando para fazer com que Levenciano recorra na justiça com relação aí a essa possível eleição do dia 7, para que Levenciano seja aí o novo presidente do Vasco. E também falar, é claro, sobre o jogo de ontem, um jogo importantíssimo, que aí fez o Vasco dar uma respirada no Campeonato Brasileiro e começar a mirar um pouco mais o topo da tabela, o meio da tabela, sair dessa zona da confusão. Mas rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero dar uma notícia pra você, torcedor. Você tá afim de ganhar mais de 4 mil reais por mês de uma forma totalmente segura, em casa, de home office, trabalhando aí na sua casa, no seu apartamento? Curtiu a ideia? E não é nada de coisas mirabolantes, dessas maluquices que vocês veem na internet, que ficam te prometendo rios de dinheiro e é tudo mentira. Não, é algo verdadeiro, que você pode ter até mesmo como uma renda extra ou uma renda principal. É 4 mil reais, né, rapaziada? Um bom dinheiro aí que vocês podem garantir aí para esse dezembro, para esse janeiro. E se você curtiu a ideia, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do meu vídeo o link. É um curso que vocês vão pagar R$ 67 reais de inscrição e ter acesso aí a materiais, a grupos, para tirar as suas dúvidas e saber tudo como é o esquema desse curso. R$ 67 reais, podendo ganhar 4 mil reais ou mais que isso por mês, algo muito importante. Tenho certeza que você vai se amarrar. Então não deixe, vai lá na descrição depois do vídeo e dá uma olhada nesse curso aí. Então, rapaziada, vamos lá, sem muita enrolação. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Gigante da Colina, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação. Mas antes eu vou pedir pra você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, pra se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie, eles cheguem até você. E também deixe o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. Então Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, porque você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de política, vamos falar do futebol, vamos falar de diversos assuntos no vídeo de hoje. Mas vamos começar aqui, é claro, falando sobre o jogo de ontem, um jogo importantíssimo, uma vitória importantíssima para o Vasco da Gama nessa temporada, uma das vitórias mais importantes do Vasco nesse ano, sem dúvida nenhuma. 1-0 contra o Santos, onde muitos torcedores vascaínos já estavam até mesmo desacreditados. Uma boa vitória, e eu vim aqui destacar alguns jogadores, sendo eles 5. Primeiro, no caso, o Fernando Miguel, Leandro Castan, Henrique, Carlinhos e Juninho. 5 jogadores que, pra mim, no jogo de ontem, tiveram ótimos desempenhos, foram muito bem na partida. Fernando Miguel se destacou, fez lindas defesas, belas defesas, que salvou o Vasco. Mais uma vez no ano, Fernando Miguel salvando o Vasco de uma derrota, né? Que é isso que a gente tinha visto aí ao longo desse ano, mas dessa vez salvou o Vasco de uma vitória. O Vasco que ganhou e bota na conta do Fernando Miguel, foi uma grande partida, salvou o Vasco diversas vezes ao longo do jogo, e não só nessa partida, ele realmente já vem se destacando há muito tempo no gol do Gigante da Colina. Outro jogador, Leandro Castan, jogador muito contestado pelos torcedores, até eu vim contestar Leandro Castan diversas vezes, mas teve uma grande atuação ontem, jogou muito bem, foi firme na zaga. Voltamos de repente a ver o Leandro Castan, que foi muito bem no ano de 2019, no ano de 2018, quando chegou para vestir as camisas do Vasco da Gama. Vamos falar também de Henrique. Henrique que entrou no lugar de Neto Borges, porque Neto Borges tomou o seu terceiro cartão amarelo, estava suspenso, porém Henrique entrou muito bem, colocou raça, defendia bem, quando era necessário chegava também bem ao ataque. Grande jogador, e Neto Borges abre o olho, porque senão você vai perder
a sua vaga. E aí, com relação aos dois meias, Carlinhos e Juninho. Carlinhos, que fez o gol da partida, um jogador muito interessante, para mim um jogador que pode ter fácil condição de ser titular do Vasco, porque o titular atual é Marcos Júnior e Leonardo Gil. E se Carlinhos não bancar Marcos Júnior, eu não sei quem vai bancar Marcos Júnior, porque, na minha opinião, Carlinhos é anos-luz melhor que o Marcos Júnior na volância do Vasco. Jogou bem, fez o gol da vitória do Vasco, então para mim merece tá pedindo para passar no time titular do Vasco da Gama. E falar por último de Juninho. Grande atuação do atleta, bom jogador, se destacou, driblou, partiu para cima, tem tudo também para ser titular do Vasco, apesar das suas condutas fora de campo serem ruins, porque teve semana passada aquela foto vazada na praia, mas quando chega de campo, a gente chega dentro de campo, a gente vê que ele decide, a gente vê que ele é um bom jogador e tem muito a evoluir, cria da base do Vasco da Gama. Como eu falei, vitória importante, e esses 5 nomes aqui são os maiores destaques para mim do jogo de ontem. E falar com relação à situação do Vasco. O Vasco agora está em 17º colocado, com a mesma pontuação do Bahia, que está em 16º, o primeiro time fora da zona, e 1 ponto a menos do Sport e 2 pontos a menos do Fortaleza, que está em 14º. Então, com essa vitória, o Vasco encostou ali na parte da fora, né, do lado de fora da zona de rebaixamento. E aí, se ganhar, no caso, no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, sai de vez dessa zona da degola. Para vocês só terem noção do que está acontecendo no momento no Campeonato Brasileiro, o Vasco está a 16 pontos do G4, zona de classificação para Libertadores, 13 pontos do G6, zona de classificação para pré-Libertadores, 3 pontos do G12, que se classificam ali os times para a Sul-Americana, e 0 pontos para a saída da zona. Então agora realmente só depende do Vasco. E o porquê que só depende do Vasco? Porque os próximos 5 jogos do nosso time são contra adversários diretos que estão na briga contra a zona de rebaixamento. Sendo eles Atlético Paranaense, domingo que vem, lá na Arena da Baixada, Atlético Goianiense, dia 7 de janeiro, lá na casa deles também, em Goiás. Vamos enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, o Coritiba no Rio de Janeiro e o Bragantino fora. Então são 5 sequências que no primeiro turno o Vasco foi muito mal nesses 5 jogos, porém que nesse segundo turno a situação possa ser diferente, o Vasco possa sair com bons resultados aí, 15 pontos em jogo, então se ganhar pelo menos 12 desses 15, já acaba aí com 40 pontos dessa sequência de 5 jogos, importantíssimo para sair de vez dessa zona da degola. E é claro, estamos falando de elenco e a gente tem que falar sobre Jorge Salgado. Jorge Salgado que deu um visível golpe para muitos torcedores do Vasco e para mim também, porém outros não conseguem ver isso como golpe. Eu não sei o que acontece, foi ridículo o que ele implantou no Vasco da Gama, o que ele está tentando fazer com o Vasco. E mais uma vez, ele na semana passada foi falar, conversou com o Alexandre Campelo com relação a uma possível contratação de Martim Benítez, um jogador importantíssimo para o Vasco da Gama, que tem vínculo com o Vasco somente até o dia 30 desse mês. Então o último jogo dele com a camisa do Vasco até o momento vai ser no domingo que vem contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. E Jorge Salgado está falando aí que está entrando em contato com o empresário do jogador, porém o Jorge Salgado, desejo do possível aí que se fala como presidente do Vasco, mas para mim ele não é o presidente do Vasco, eu não considero ele como presidente do nosso clube. Ele aí falou que vai tentar um contrato de empréstimo, aumentar esse empréstimo dele, prolongar, mas isso não vai rolar. Então o que nós, torcedores, viemos aqui, Jorge Salgado, falar para o senhor, porque apesar de tudo eu te respeito como pessoa, não concordo com as suas atitudes, para mim foram as atitudes de pessoas aí que não têm o meu respeito, não tem como ser respeitadas, mas eu de qualquer forma vou continuar te respeitando. Você está tentando destruir com o Vasco de forma nítida, mas eu vou te respeitar. Então a única coisa que eu te peço, e já começo a te cobrar, mesmo você ainda nem sendo considerado presidente do Vasco, é compre o Benítez, dá seu jeito. Levenciano já estava com ele fechado, era só ele sentar na cadeira de presidente que o Benítez assinava o contrato para fechar com o Vasco e ser o jogador do Vasco. Então agora depende de você. Corre atrás, não quis tanto ser o presidente do Vasco, não brigou tanto, não fez isso daí, não fez essa maluquice toda dentro do Vasco da Gama. Então agora dá seu jeito, arca com as suas consequências, compra, tira do seu bolso, você não tem dinheiro, você não é banqueiro, então paga. A gente quer o Benítez dentro do Vasco, é importantíssimo, a situação com ele já tá ruim, imagina sem ele. Então a gente quer ver o argentino permanecendo muitos anos ainda, vestindo a camisa do Gigante da Colina, então compra ele, Jorge Salgado, pelo amor de Deus, nós queremos. E se não, passa o cargo que o Levenciano tá com tudo fechado, ele só assina o papel e tá tudo certo. Então, falando de Levenciano também, é claro, essa semana vai ser sim uma semana muito importante. Não pensem que a eleição do Vasco acabou, não pensem que Jorge Salgado é o presidente oficial do Vasco,
porque muita coisa ainda pode mudar. Essa justiça do Vasco, rapaziada, com todo respeito, é uma maluquice, é uma bagunça. É vergonha atrás de vergonha que vem acontecendo no Vasco da Gama ao longo desses 20 anos. Não com relação ao futebol, é claro com relação ao futebol também, mas com relação ao processo eleitoral. Em 2017 tivemos aquele vexame que Alexandre Campelo sentou na cadeira de presidência, e agora em 2020 tivemos mais um em que possivelmente Jorge Salgado, até o momento, judicialmente, é o novo presidente do Vasco da Gama. Porém, nessas semanas podemos ver muitas coisas mudarem. Eu trouxe um vídeo falando sobre isso. Roberto Monteiro, pessoas do Conselho Deliberativo, ali conselheiros do Vasco da Gama, beneméritos e torcedores, sócios torcedores muito influentes dentro do clube, não querem que Jorge Salgado seja o presidente do Vasco da Gama. Então eles vão fazer de tudo, vão entrar na justiça, vão reivindicar, vão fazer o escarcéu todo para tentar tirar Jorge Salgado do cargo e tentar oficializar a verdadeira eleição do Vasco da Gama que ocorreu no dia 7 de novembro, em que eu estava lá e diversos torcedores vascaínos estavam lá votando, mais de 3 mil pessoas votaram. Então se isso para mim não foi eleição, eu não sei o que seria. Seria o quê? Uma eleição online, dia 14, em que pessoas estavam fazendo churrasquinho na porta, onde somente 2 chapas participaram? Isso pra mim não é eleição. Com todo respeito, se você acha que essa eleição te respeita, é claro, como eu sempre falo, vou respeitar a opinião de todo mundo, até porque a gente vive numa democracia, principalmente dentro do Vasco. Se eles não respeitam, a gente respeita. Então o seu pensamento é o seu pensamento, o meu pensamento é o meu pensamento, e a gente vai se respeitando. Porém, muitas coisas podem acontecer ainda nessa semana, pessoas podem entrar tentando reivindicar na justiça com relação a um novo processo eleitoral, uma terceira eleição, ou cancelar as eleições dia 14, não sei, mas muitas águas ainda vão rolar com relação às eleições do Vasco. O próprio vice-geral da campanha de Levenciano falou que não vai desistir. Então fiquem tranquilos, pessoas estão indo direto no chat, no privado do presidente do Vasco Levenciano, para tentar mudar a opinião dele e fazer com que ele volte a brigar pelo Vasco da Gama. Então se liguem nos meus vídeos, se inscrevam no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer nas eleições do Vasco da Gama. Será que ele vai recair? Será que ele vai ser oficialmente o novo presidente do Vasco? Muita coisa ainda vai acontecer, é claro, eu vou trazer todas as novidades pra você. Mas rapaziada, se você curtiu o meu vídeo, eu vou te pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Fiquem ligados aqui, todo dia às 10 horas e às 6 horas, 6 e meia da tarde, eu trago o vídeo pra vocês 2 vezes por dia. Vamos que vamos, um grande abraço a todos e saudações vascaínas!